Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende. A nossa convidada de hoje é a dermatologista Gabriela Tranquilini. Gabriela, seja bem-vinda ao TV Atende. Obrigada pelo convite. Gabriela, o verão está aí, o verão está chegando e quando se fala em verão, as pessoas automaticamente veem o sol, praia, piscina e nesse período alguns cuidados devem ser tomados. Que cuidados seriam esses? Eu acho assim, quando a gente começa a falar em verão, a primeira coisa que vem à cabeça é o sol, né? Então, como se proteger do sol? Então, a primeira coisa seria o uso do protetor solar, né? Muita gente chama de protetor ou filtro solar, é a mesma coisa. O protetor solar ele vai bloquear os raios que o sol emite para a Terra, né? Na verdade, são dois tipos, né? Tem aqueles raios que ocorrem desde o início da manhã até o final da tarde, que são os raios que causam envelhecimento da pele, as manchas, né? E aquele outro tipo de raio que é o UVB, esse seria o primeiro, seria o UVA. E o segundo, que seria o UVB, que são os que causam as queimaduras solares e o câncer de pele, né? Então, o protetor solar, ele ele consegue, quando aplicado de maneira correta, né? O segredo é esse. O segredo é esse, aplicar de maneira correta, né? Como que seria essa maneira correta? O ideal seria um fator de proteção pelo menos 30, né? O protetor, ele é variado por números, né? O que protege melhor seria a partir do 30. Esse protetor ele deveria ser aplicado 20 minutos ou meia hora antes da exposição. Lembrar que o ideal seria ser até aplicado em casa, no caso das crianças, porque é difícil chegar na praia, chegar na piscina e a criança deixar ficar com o protetor antes de dar o mergulho, né? E esse protetor deveria ser reaplicado a cada 2 horas mais ou menos, né? Ou depois que teve o mergulho da piscina, ou depois que a pessoa transpirou bastante também. Você falou da criança passar em casa antes de ir para a piscina ou para a praia. A criança pode usar o protetor solar? Pode. Na verdade, assim, bebês até 6 meses de idade não devem usar o protetor solar, né? A proteção deve ser feita através de roupas, chapéus, a sombra, né? Porque eles não podem usar. Dos 6 meses até os 2 anos de idade, existe um protetor solar diferente, que é um protetor solar que ele bloqueia esse raio. A criança não absorve aquela química do protetor solar, como já são a partir dos 2 anos, adultos e adolescentes, né? Uma criança que usa esse protetor solar de uma maneira errada, ou um protetor que não é adequado para a idade dela, pode ter problemas? Pode. Pode ter problema tanto imediato, que são as queimaduras solares, né, que pode desde ficar vermelho, e crianças que são muito branquinhas, podem acontecer até bolhas, né, mais graves, e pode ter o efeito a longo prazo também, que é o aumento da chance do risco de câncer de pele. Na verdade, se sabe que a radiação mais nociva que a gente recebe é aquela que a gente recebe até os 20 anos de idade. Então, a responsabilidade de proteção solar das crianças é dos pais, né? Então, é um período importante para iniciar essa proteção. O sol faz bem para o organismo? Às vezes as pessoas falam assim, o sol causa câncer, o sol faz isso, tem que se proteger, mas também tem os benefícios, né? Sim, o sol também tem os seus benefícios, principalmente com relação à produção da vitamina D, né? Mas tudo é um bom senso, né? Saber as horas, o período que você deve evitar do sol, né? Que seria das 10 da manhã às 4 da tarde. Se bem que agora a gente está em horário de verão, né? Descontar essa hora aí, que é o sol mais nocivo, que é o sol que pode causar o câncer de pele e que causa as queimaduras mais intensas. No caso do protetor solar, existe aquela variação de números, 30, 60, o que significa isso? Na verdade, é o quanto de tempo que você demoraria mais para se queimar, né? Então, assim, o fator 30 seria o ideal, né? A partir disso, ele já aumenta, sim, a quantidade de proteção, mas não é muito diferente do que, por exemplo, do 15 para o 30. Então, 30 seria o filtro mínimo, o ideal. Eu passei um bronzeador, estou protegido. Qual que é a diferença entre o protetor solar e o bronzeador, que muitas vezes dá aquele nó na cabeça das pessoas e acabam usando errado? Sim, o bronzeador não protege. Na verdade, esses números que vem no bronzeador, você vê assim que são 2, 4, 6, é muito pouco. Então, assim, a pessoa que está usando o bronzeador, na verdade, ela não está se protegendo ao sol. Ela está tentando produzir mais pigmento. Mas assim, não adianta a pessoa querer expor ao sol e querer pegar aquela cor logo nos primeiros dias, porque o organismo demora para produzir essa cor, né? Uma opção segura, ao invés do bronzeador, seria o autobronzeador, que
são aquelas substâncias que são aplicadas na pele e elas conferem o bronze, mas sem agredir. Você não precisa se expor ao sol, elas seriam como uma tinta, vamos assim dizer, e que depois vai saindo automaticamente. Você falou que você não precisa se expor ao sol. Existiam máquinas que faziam esse trabalho de bronzeamento. Isso. Isso é prejudicial? É prejudicial, na verdade essas máquinas já foram proibidas, porque elas não causam queimadura em si, mas elas causam envelhecimento precoce, elas causam manchas e podem aumentar sim o risco de câncer de pele. Então essas máquinas de autobronzeamento não tem como mais, não dá para fazer mais, são proibidas. Eu posso usar o bronzeador e o protetor ou não? Acho que só o protetor seria o ideal. Só o protetor seria o ideal. A não ser que você tenha um tom de pele já mais escuro, mais moreno e que você não esteja naquele período de sol muito intenso, mas mesmo assim, quando você está usando o bronzeador, você não está protegido do sol. Então tem que lembrar disso. Eu vou usar o bronzeador. Você não está protegido contra o sol. Estamos falando da questão do sol, mas quem trabalha em ambientes fechados, precisa também do protetor solar? Na verdade, isso é uma questão de bastante discussão, né? O protetor, na verdade, assim, dentro de um ambiente fechado, por mais que você não esteja tendo aquela radiação direta do sol, mas é um ambiente que está claro, que tem luminosidade, que tem um certo grau de radiação ultravioleta A, né? Que é aquela que causa as manchas e o envelhecimento. Então, seria interessante o uso também. Não tão rigoroso, vamos assim dizer, como se você estivesse numa praia, numa piscina, mas o sol é o mesmo, né, em todos os lugares, esteja na piscina ou na praia, né. E à noite? Ao luar, as pessoas também precisam usar o protetor solar? Tem algumas pessoas que acabam usando o protetor solar à noite. Não é necessário, tá? Na verdade, não precisa. Porque o protetor solar, ele bloqueia contra as radiações ultravioleta. E a radiação ultravioleta, ela está presente desde a hora que amanhece até a hora que escurece o dia. Então, depois daí, não temos mais a radiação ultravioleta. Hoje, quais são as doenças mais comuns agora no verão? Ficar atento agora no verão, porque aumenta bastante o índice de queimaduras solares, né? Então, o uso correto do protetor já seria uma forma de prevenção contra isso. O herpes, principalmente o labial, acaba aparecendo bastante agora no verão. Na verdade, a gente brinca que uma vez herpes, sempre herpes, né? Porque se a pessoa já adquiriu o vírus, e grande parte da população tem, ele fica quietinho no organismo. E aí, quando vem o sol, ou um estresse, alguma coisa que abaixa a imunidade da pessoa, esse herpes aparece. Então, uma forma de proteger seria protetor solar labial, tá? As micoses, né? Porque chega o verão, aumenta a umidade, roupas molhadas. Então, manter sempre sequinhos, principalmente virilha, pés, no vãozinho dos dedos, que aumenta bastante também. A larva migrans, que é o chamado bicho geográfico, né? Ela é uma larva que a gente adquire através do contato com as fezes de animais, gatos, cachorros, e normalmente o pessoal vai para a praia, volta e aí pode aparecer a larva migrans também. No caso do câncer de pele, tem que ter um cuidado especial? Na verdade, assim, o câncer de pele, ele é o câncer mais prevalente de todos, tá? De todos os tipos de câncer. E o que a gente pede para os pacientes? Sempre ficar atento. Aquela lesão, aquela mancha, aquela bolinha que está aumentando, que está sangrando, que está mudando de cor, em um curto período de tempo, é legal avaliar. Está sangrando espontaneamente, está coçando, é legal avaliar. Porque existem alguns cânceres de pele que demoram muito tempo para se formar, né, que são lentos, que crescem lentamente, e outros não, que são muito rápidos. Então, seria interessante avaliar quando tiver essa mudança na pele. No caso, as pessoas que trabalham na zona rural aqui em Andradas, o cuidado tem que ser ainda maior? Sim, ainda maior, porque são pessoas que estão diretamente expostas ao sol, que deveriam, né, utilizar o protetor solar para prevenir, e outras formas de se prevenir também, como o uso de chapéus, né, porque a maioria dos cânceres de pele acontece no rosto, né, na face. Então, não esquecer das orelhas, não esquecer do nariz, porque às vezes acaba passando o protetor, esquece de aplicar na orelha, tudo. E o uso de chapéus, de aba larga, né, para não proteger a orelha aí, seria importante. Gabriela, eu agradeço a sua participação e até uma próxima oportunidade. Obrigada pelo convite. Conversamos hoje no TV Atende com a dermatologista Gabriela Tranquillini.